Bem-vindos ao episódio de hoje de A Jornada até Telestai, as últimas palavras de Jesus antes de morrer. No nosso último episódio, nós vimos como Deus tem um grande amor por aqueles que Ele criou. Mesmo que os nossos ancestrais tenham feito escolhas ruins, Deus proveu uma forma para eles serem perdoados. Conforme o mundo foi populado, Deus queria um relacionamento pessoal com todo o ser humano. Ele sabia que nós vivemos o que criamos e um relacionamento com Ele resulta em uma vida abundante e satisfatória. Quando escolhemos fazer do nosso jeito, aí a morte e a destruição que Adão e Eva vivenciaram, podem se espalhar como uma doença infecciosa, matando muitos e destruindo a própria fundação da civilização. Vamos ver o que aconteceu. A terra era povoada. Gênesis 4 e 5 nos descreve uma civilização muito desenvolvida na agricultura, na criação de gado, na construção de grandes cidades, no desenvolvimento do ferro, no forjamento de ferramentas e na invenção de instrumentos musicais. Mas, tragicamente, no capítulo 6, a grande maioria da humanidade escolheu dar as costas a Deus. O Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. Então o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra, e isso cortou-lhe o coração. Mas Noé era um homem justo, íntegro entre os homens de sua época, e ele andava com Deus. Noé, como descendente de Adão e Eva, era um pecador, que nasceu separado de Deus. A diferença era que Noé havia escolhido crer no que Deus disse. Ele escolheu andar com Deus. E porque ele creu, aqui diz que ele foi justificado, os seus pecados perdoados. Foi totalmente aceito por Deus. Foi declarado justo. Significa que nunca mais seria tratado como um pecador, mas como amigo. Mas que contraste com as pessoas em volta dele. Deus disse a Noé: "Darei fim a todos os seres humanos, porque a terra se encheu de violência por causa deles. Eu certamente destruirei a eles e a terra. Você, porém, fará uma arca de madeira de cipreste. Porque Deus é santo e deve punir o pecado." Ele disse a Noé que enviaria uma inundação que destruiria toda a vida na terra. Então Deus deu a Noé instruções detalhadas sobre como construir uma arca para salvar do julgamento vindouro todos aqueles que crescem. A arca teria aproximadamente o comprimento de 1,5 campo de futebol e a altura de um prédio de 4 andares. A arca tinha o design perfeito de um cargueiro dos dias atuais, com uma capacidade de carregamento de 630 containers grandes, que era mais que suficiente para abrigar os animais que Deus traria a Noé. Noé fez tudo exatamente como Deus lhe tinha ordenado. Hebreus 11:7 explica que Noé construiu a arca pela fé. Agora, a fé não é uma experiência mística ou pensamento positivo. Fé é confiar que algo é verdadeiro, mesmo sem poder ver. Deus mandou Noé fazer a arca. E mesmo sem conseguir ver aquele dilúvio, Noé fez a arca, confiando que o que Deus dissera era verdade.
2 Pedro 2,5 nos fala que Noé era um pregador da justiça. Certamente ele deve ter suplicado as pessoas a seu redor, exortando-as a irem a Deus com fé e serem justificadas e aceitas por Deus. Mas elas se recusaram a crer. No mundo inteiro, apenas 8 pessoas escolheram seguir a Deus: Noé, sua esposa e seus 3 filhos, Sem, Cã e Jafé, e suas esposas. Muitas vezes tendemos a decidir se vamos acreditar no que é certo e errado, baseados no que a maioria das pessoas pensa a respeito. E quando a maioria está errada? O mundo inteiro tinha deixado Deus fora de suas vidas. Mas Noé escolheu seguir a Deus, embora ele e sua família fossem os únicos. Finalmente, a arca estava pronta. A Bíblia diz que então casais de todas as criaturas que tinham fôlego de vida vieram a Noé e entraram na arca. Os animais que entraram foram um macho e uma fêmea de cada ser vivo, conforme Deus ordenara a Noé. Era mesmo impossível ignorar um milagre tão incrível. Em sua misericórdia imensa, Deus estava dando uma última chance para o mundo ver a realidade do dilúvio vindouro. Mas mesmo assim, eles não acreditaram. Deus retardou seu julgamento por 120 anos. Agora, o prazo para decidir acabou. No versículo 16 diz que com Noé e sua família seguros dentro da arca, o próprio Deus fechou a porta. Nesse mesmo dia, todas as fontes das grandes profundezas jorraram e as comportas do céu se abriram. Para aqueles que esperaram para tomar sua decisão pensando, se realmente começar a chover, aí eu entro na arca, era tarde demais. A porta havia sido fechada. Esperando para crer, eles rejeitaram a vida. A palavra de Deus realmente se cumpriu. E em um momento aterrorizador, eles se deram conta de que haviam rejeitado a verdade. Eles deram as costas para Deus, Deus que havia providenciado uma maneira deles se salvarem. E agora era tarde demais. Mas aqueles que estavam dentro da arca estavam seguros. O dilúvio durou 40 dias. E as águas aumentaram e elevaram a arca acima da terra. Foram cobertas todas as altas montanhas debaixo do céu. Todos os seres vivos que se moviam sobre a terra pereceram. Depois de um pouco mais de um ano na arca, o Senhor fez as águas regredirem. E a arca repousou sobre os montes de Ararat. Só Noé e sua família foram salvos do dilúvio. E quando saíram da arca, sabiam, então, que não haviam perecido, não porque não tinham pecado, mas porque creram em Deus e foram justificados. Da mesma forma que a arca era o único meio de se salvarem do julgamento de Deus, este evento apontava para o futuro, quando Deus, em seu amor, providenciaria um meio para toda a humanidade ser salva.
Ah, como é grande o amor de Deus! Ele amou tanto o mundo que ele proveu uma forma de escapar da inundação, da morte e da destruição. E a graça que receberam na época de Noé foi uma demonstração do futuro. Deus estava mostrando o caminho da salvação para as gerações futuras, para você e para mim. Desde os tempos de Noé, sempre tiveram tempos de escuridão quando o mal cresceu e Deus foi rejeitado. Mas Deus sempre manda alguém ou um grupo de pessoas que abra a boca para pregar e faça pessoas saírem do caminho do mal e irem para o caminho da salvação. Existe um plano de eternidade que Deus traçou para você e para mim. E o cumprimento desse plano de eternidade foi anunciado através das palavras de Jesus quando ele morreu na cruz e disse: Tetelestai, está tudo consumado. Por muitos anos, na antiga União Soviética, os seguidores de Jesus eram muito perseguidos. Muitos eram enviados para o Círculo Ártico na Sibéria para trabalhar nas minas como escravos. Eles sofriam e morriam por sua fé. Foram dias muito sombrios. O líder russo Mikhail Gorbachev começou a diminuir as restrições na antiga União Soviética em 1988. Um amigo meu, Vassilij Benzar, estava animado pela ideia dessa liberdade para os seguidores de Jesus. Ele sonhava em mostrar aos seus colegas compatriotas um caminho para a saída da escuridão, um lugar seguro que Deus prometeu a todas as pessoas. Nós trabalhamos com Vassilij para levar as boas novas à antiga União Soviética. Um amigo em Moscou disse para Vassilij que havia um pequeno grupo de babuscas, de avós, que viviam em Norilsk, uma cidade do Círculo Ártico, e que elas acreditavam em Deus. O coração de Vassilij queimou para mostrar a essa cidade desolada qual era o caminho para a libertação. Era uma cidade mineradora, um lugar onde os seguidores de Jesus sofriam como escravos trabalhistas. O amor dele pelas pessoas fez ele ir a Norilsk. Ele perguntou nos hotéis e para todo mundo que encontrava: você conhece alguém nessa cidade que acredita em Deus? Ninguém conhecia um cristão ali. Finalmente, alguém disse a ele sobre uma senhorinha que acreditava em Deus. Depois que Vassilij encontrou ela contou uma história extraordinária. Havia 7 senhorinhas que eram crentes e se encontravam para orar. 7 meses antes, essa senhorinha teve coragem de abordar o gerente da mina e dizer: todo mundo tem um ponto de encontro, mas nós não temos um ponto. Nós acreditamos em Deus. Pode construir uma igreja? Para a surpresa dela, o gerente concordou. Mandou ela falar com o responsável da obra e mandou ele construir qualquer coisa que a senhora quisesse. Ele perguntou para a senhora quantas pessoas vão vir nessa igreja. Eu acho que 220, ela disse com um certo temor. Eles já tinham começado a construir a igreja quando Vassilij chegou a Norilsk. A senhora estava com vergonha porque se perguntou o que todo mundo ia pensar quando soubessem que só tinham 7 senhorinhas no corpo daquela igreja. Mas Vassilij organizou nossa equipe para ir a Norilsk alguns meses depois, durante o verão, para falar ao povo sobre a provisão do perdão de Deus pelo pecado deles e o desejo de Deus de transformar a vida deles. Quando nós chegamos, todo mundo disse que ninguém iria aos cultos porque tinha só um curto período de clima quente e normalmente todo mundo saía da cidade para tirar férias. Mas Deus tinha outros planos para o povo de Norilsk. Uma tempestade chegou na área e fez com que todo mundo ficasse lá naquele dia. Durante a tarde, 1 hora antes de eu entrar para pregar no estádio, a chuva parou. Eu entrei e proclamei a boa nova do amor de Deus para pessoas que ouviram a vida inteira que Deus não existia. Foi o dia que aquele estádio comportou o maior número de pessoas. As pessoas sentiram, elas choraram. Todo mundo no estádio foi para o palanque quando eu chamei elas para receberem o perdão de Deus através de Jesus. Foi um momento histórico. No domingo seguinte a esse culto, a nova igreja construída estava lotada com novos seguidores de Jesus. Pouco depois disso, 200 pessoas foram corajosas e proclamaram a nova fé delas. Foram batizadas e formaram uma nova igreja. Um jovem pastor da Romênia se mudou para Norilsk e começou a ajudar esses novos crentes a crescerem na fé. Mas tudo começou com 7 senhorinhas que, como Noé,
acreditaram em Deus e confiaram que Ele iria prover a libertação ao povo daquela distante cidade da Sibéria. Talvez haja alguém como Noé, ou aquelas senhoras que ama você e tem orado por você. Você ouviu o chamado para escapar do julgamento vindouro. As nuvens carregadas estão se aproximando rápido. Olhe hoje para o plano de eternidade e aceite aquele que disse: está tudo consumado. Esse é o local seguro das tempestades da vida. Não fique esperando fora desse plano quando a tempestade chegar.